Hello, my friends! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de inglês, só que dessa vez na página 23, lá da nossa partezinha preta e branca do nosso livrinho de inglês, tá bom? Lá na página 23 diz assim, Lesson 3, lição 3. E agora nós conseguimos perceber que nós estamos falando sobre color, que são as cores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender algumas cores agora em inglês. Nossa primeira cor, the first color is. Nossa primeira cor é purple. Então, vocês vão pegar o lápis de cor e vão pintar junto comigo. À medida que eu falar uma cor, vocês vão pintar ela e vão memorizar essa cor, tá bom? A primeira cor é purple, como eu já falei. Purple é o nosso roxo. Então, você pega o lápis de cor roxo e pinta aí onde tem purple, que é a primeira bolinha, o primeiro círculo da nossa página 23, para completar o desenho da lagarta. Purple é a primeira bolinha. Depois de pintado, nós vamos ter o bege, ou beige. Beige, que é a segunda bolinha, você vai pintar de bege. Bege é aquela cor bem aproximada, por exemplo, da cor da areia. É como se fosse um amarelo, o tom da areia, bege ou beige. Depois nós temos gray. Gray é o cinza. Então nós vamos pintar de roxo o primeiro círculo, depois nós vamos pintar de bege o segundo e cinza o terceiro. E assim nós completamos uma lagarta. Na próxima lagarta, a primeira cor vai ser o pink. Alguém sabe que cor é essa? Muito bem, o pink é o rosa. Então você vai pintar de pink o primeiro círculo, a primeira bolinha. A segunda bolinha você vai pintar de brown. E brown é o marrom. Então, o segundo brown você vai pintar de marrom, que é o segundo círculo. E por último, nós vamos pintar de orange, que é o laranja, orange. E assim nós completamos as duas lagartas ou as duas caterpillars que nós aprendemos, lembram? Na segunda questão tem assim, find and circle. Encontre e circule 6 color words. 6 palavrinhas, ou seja, 6 nomes de cores. Você vai procurar 6 nomes de cores aí dentro da cruzadinha e vai circular pra gente ou pintar da cor que você quiser, da cor da palavra, na verdade. Você vai pintar da cor dessa palavra que está aí dentro da cruzadinha. Para encerrar, nós vamos para a página 24, e nós vamos ter assim, dentro do quadradinho pontilhado lá em cima da folha, lá no comecinho da folha, diz assim, Are they caterpillars? Are they caterpillars? Eles são ou elas são lagartas? Lembra que are they ou they are quer dizer eles são ou elas são. Não é isso? E caterpillars quer dizer lagartas. Então está perguntando, are they caterpillars? Elas são lagartas? Aí a resposta diz assim, no, ou seja, não. They aren't, elas não são. They're frogs. Quando eu digo they're frogs, eu estou dizendo o quê? Elas são ou eles são sapos. Tá bom? Então, nós vamos fazer o que diz nesse exemplo. Vai perguntar o que é, nós vamos olhar para o desenho e vamos responder se é yes, they are, ou se é no, they aren't. Traduzindo, nós vamos responder se é sim, eles são, ou então se é não, eles não são. Em cada uma dessas você vai circular a alternativa correta. Vou fazer só a primeirinha aqui junto com vocês. Number 1 diz assim, are they snacks? Snack é o quê? Cobra. Elas são cobras? E olhando para o desenho, elas são o quê? Cobras. Então a gente vai dizer yes, they are. Sim, elas são. Se elas não fossem, nós iríamos dizer o quê? No, porque no é não. Mas como elas são, a gente diz yes, porque yes é sim. E assim você vai responder todas as outras, que é só para dizer se é sim ou não, circulando a alternativa correta. Já na número 2, number 2, diz assim, complete, write there or they aren't. Você vai completar utilizando o there ou o they aren't.
ou seja, afirmativa ou negativa. Na número 1, nós vamos usar qual? They aren't plants. Por quê? Porque nós estamos vendo o desenho de uma borboleta. Se é uma borboleta, então plants é plantas. Então não são plantas, são borboletas. Então a gente bota they aren't, porque they aren't quer dizer que não são plantas, tá? E a número 2, a gente vai colocar their butterflies. Their, essa palavrinha aqui. Por quê? Porque their quer dizer que elas são. E butterflies é borboletas. Então, como a gente está olhando e está sabendo que elas são borboletas, nós vamos completar com their. Fácil, né? É só para dizer se elas são ou se elas não são. Então, para encerrar a nossa unidade 3 de educação financeira, rapidinho, eu só queria dizer que hoje vocês vão responder só a página 38, questão de número 6 e 7, tá? Na próxima aula, nós daremos continuidade com a nova unidade, que é a unidade 4. Essa foi a nossa aula de hoje.